Hoje eu vou continuar com você sobre aquele estudo que eu estou fazendo sobre o Espírito Santo. Então eu estou fazendo com você uma série de mensagens falando sobre o Espírito Santo. No domingo passado eu já comecei te mostrando tudo o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Te mostrei tudo que Jesus disse para nós sobre o Espírito Santo, chamando ele de o outro Consolador, que o Espírito Santo viria para nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo que Jesus fez. E ele convence de três coisas: do juízo, ele nos convenceria da verdade, e ele nos convenceria se há um erro, alguma coisa. Mostrei para você que é ele que faz a gente se sentir mal quando tem um pecado, um erro. Então eu fui te mostrando tudo que Jesus falou. Depois eu comecei a te mostrar o que é o batismo com o Espírito Santo em si. Mostrei para você na Bíblia Sagrada que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente do batismo nas águas. Porque algumas linhas da teologia dizem que o batismo nas águas é a mesma coisa que o Espírito Santo. Não. Pela Bíblia, não. Porque Jesus disse assim, em Atos capítulo 1, versículo 6 em diante: vocês serão batizados nas águas. E daí ele disse assim, e não muitos dias depois. Então ele está dizendo, experiências diferentes, porque para levar um dia depois, só que ele falou não muitos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí as pessoas ficam naquela dúvida, né? Irmão, mas se eu fui batizado nas águas, pastor, eu aceitei Jesus, então eu não tenho o Espírito Santo? Foi o que eu te respondi. Todo mundo recebeu o Espírito Santo. Então por que eu preciso de um batismo do Espírito Santo? É porque é o exemplo aquele que eu vou dar para você novamente. Eu tenho um copo aqui, sim ou não? O que é isso na minha mão? Metade é um copo, para o resto é o quê? Água? Sem copo? O que é isso aqui, pessoal? Um copo com água. Agora chegamos no consenso, tá? Isso aqui é um copo com água. Você que está enxergando daí, ele está cheio? Não, ele está mais ou menos na metade. Essa é a pessoa que aceitou Jesus. Você tem o Espírito Santo, não estou dizendo que não. Só que você não está cheio. É como se você tivesse assim pela metade. Então o que é essa coisa do batismo com o Espírito Santo, pastor? Significa que você está buscando tanto a presença de Deus, que o Espírito Santo ele vem agora e é como se a gente pegasse um jarro e começasse a derramar água dentro desse copo aqui sem parar. Se eu começar a derramar água sem parar, se eu pegar um jarro com 1 litro e começar a derramar todo o jarro aqui, o que vai acontecer? Vai transbordar. Esse é o batismo do Espírito Santo. Significa que Deus encheu tanto você que agora você transborda. Você pode dar para os outros. Você está tão cheio. E é sobre isso que Jesus falava, que esse batismo é importante. E daí eu falei com você que a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Pastor, mas que língua, que negócio é esse? Como é que eu falo isso aí? Como é que funciona? Todo cristão precisa passar pela experiência do batismo com o Espírito Santo. No domingo passado eu mostrei para você Atos 19, onde tinham aqueles discípulos que nem sabiam que existia batismo do Espírito Santo. Alguém pregou para eles, só batizou eles nas águas. E o Paulo perguntou, vocês foram batizados no Espírito Santo? Eu disse, Paulo, nem sei o que é isso. Muitas igrejas hoje em dia estão vivendo assim. Batiza você nas águas e não fala sobre o Espírito Santo, não fala que tem batismo. E às vezes eles vão dizer que foi só na época de Jesus. A teologia deles está meio atrasada. Está meio atrasada, então a gente precisa ficar com aquilo que a Bíblia diz. Vamos lá. 1 Coríntios 13. Então, pastor, que língua é essa que nós falamos quando somos batizados com o Espírito Santo? E todo cristão precisa ser batizado com o Espírito Santo, porque isso é fundamental, é um batismo muito importante para todos nós, porque a sua vida cristã, ela muda completamente, porque agora você está cheio de Deus, sua visão muda, seu jeito de falar muda, você muda completamente. Aí diz 1 Coríntios 13, versículo 1, vamos ler comigo, o que diz o versículo 1? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua de quem? É nessa língua que você fala. Olha o Paulo dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua de quem? Dos anjos. E é nessa língua que você vai falar quando você for batizado com o Espírito Santo. Você fala na língua dos anjos. Ele diz, e se eu não tivesse o amor, eu seria como metal que soa ou como sino que faz o quê, queridos? Que tine. Então, de novo, volta lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos. Pastor, então é possível falar na língua dos anjos? Sim. Essa é a língua que você vai falar quando você for batizado com o Espírito Santo. Você vai falar na língua dos anjos. Pastor, mas isso é possível? Bom, você acabou de ler o grande homem da Bíblia, o apóstolo Paulo. Quase todo o Novo Testamento, se você não acreditar no que o apóstolo Paulo escreveu,
Você rasga, você perde praticamente todo o Novo Testamento. Porque ele é o homem que escreve todo o Novo Testamento, praticamente é quase só ele. Os livros, as cartas que você vai ler, são as partes muito importantes falando do que Jesus fez pela igreja. Então ele está explicando para a igreja dos Coríntios que quando você é batizado no Espírito Santo, você fala na língua de quem? Dos anjos. Deus entende você, o céu inteiro entende que você está falando com Deus. Muitos ainda não passaram por essa experiência, se batizaram nas águas. Quem não se batizou nas águas, vamos ter batismo aqui na igreja. Muitos se batizaram nas águas, mas não passaram por essa experiência ainda de serem cheios do Espírito Santo. E todo cristão precisa dessa experiência, porque a sua vida vai mudar completamente. Você vai ser outra pessoa depois que você batizar com o Espírito Santo. E a gente precisa desse batismo, precisa se encher. Então qual é a língua que falamos? Na língua do quê? Dos anjos. Pastor, é possível? Sim, está aqui biblicamente escrito pelo Paulo. Agora, por que eu preciso falar nessas línguas? Por que eu preciso ser batizado no Espírito Santo? Vou começar a te ensinar agora a importância do batismo com o Espírito Santo. Por que você precisa falar em línguas? Existe um tipo de oração que só consegue fazer quem é batizado no Espírito Santo. Quem não foi batizado no Espírito Santo não consegue fazer essa oração. Pastor, eu fui batizado nas águas. Ótimo, mas só que a sua vida cristã não terminou aí. Tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, começar a adorar, tirar mais tempo em oração, mas não para ficar pedindo nada, não para ficar, Deus, eu quero isso, eu quero até fazer um combinado contigo. Vamos essa semana. E daí na próxima reunião da semana que vem, você vai me dizer, no domingo que vem, o que mudou na sua vida. O que eu quero que você faça essa semana inteira. Quem é que está disposto a buscar Deus aqui? Eu quero que você, essa semana, começando amanhã, você está ouvindo essa mensagem agora, você acorde mais cedo. Todos os dias dessa semana. Serão 7 dias que você vai fazer isso comigo. Eu e você, vamos começar amanhã. Acorda um pouquinho mais cedo ou no seu horário, mas quando você acordar, pode escovar os dentes, vai no banheiro, lava o rosto, ok? Vá para algum lugar da sua casa sozinho. Sai do quarto, a não ser que você dorme sozinho na sua casa. Mas vai para algum lugar sozinho e eu quero que você dobre o joelho e busque a Deus. Mas não peça nada, absolutamente nada. Eu quero que você ore 20 minutos ou 30 minutos, sem pedir nada. Nada. Pega o seu celular, já baixa uns louvores bonitos que você gosta e bote lá. Deixa aqueles louvores baixinhos tocando, assim, num tom mais de fundo. E enquanto aqueles louvores tocam, você vai adorar a Deus. Você vai falar com Jesus, vai dizer que você ama Ele, você vai buscar o Espírito Santo, vai dizer para Ele, eu preciso de Ti. Por quê? Porque o Espírito Santo, nós acabamos deixando Ele muito de lado e é a pessoa mais importante da Bíblia. Jesus morreu, está à destra do Pai e Ele mandou o Espírito Santo. Quem toca o seu coração é o Espírito Santo, quem convence você é o Espírito Santo, quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem fala conosco é quem? O Espírito Santo. É Ele que fala, o pastor prega, mas quem fala o seu coração é o Espírito Santo. Só que a gente acabou deixando Ele de lado. E é muito importante você começar a descobrir quem é o Espírito Santo, buscar, porque o Espírito Santo é o próprio Deus que hoje está aqui e que diz que habita em nós. Só que tem muitos cristãos que estão pela metade. Ainda não transbordaram. E Deus quer encher você da presença dEle. Essa semana inteira você vai acordar mais cedo, você vai orar de manhã. Por quê, pastor? Porque de manhã você não tem problema, você não tem nada na cabeça para resolver. Você está vazio. À noite, você já está cheio de problemas que você resolveu, cansado, passou por isso, por aquilo. A mente está cheia de coisas, só o que a gente quer pedir. Agora, tira um momento de manhã para adorar. No próximo domingo, você vai estar aqui comigo na reunião e eu quero que você me diga se melhorou a sua vida ou não. Porque nós vamos buscar o Espírito Santo. E por que é importante falar em línguas? É o que eu vou começar a te explicar agora. Qual é a língua que eu falo quando eu sou batizado no Espírito Santo? É uma língua que eu e você não entendemos. É a língua dos anjos. O seu espírito, o verdadeiro homem, ele está falando com Deus. O nosso espírito está falando com Deus nessa oração. E por que ela é tão importante? Porque só consegue orar em espírito o cristão que foi batizado com o Espírito Santo. Nós chamamos a oração de línguas da oração em espírito. E Deus procura os verdadeiros adoradores que vão adorar Ele em espírito e em... Hoje você pode se tornar um verdadeiro adorador. Aquele que vai conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade.
que você em espírito vai conseguir adorar o Senhor. Agora, qual é a língua? Vamos lá, 1 Coríntios 14, você está no 13, você vai para o 14 agora com o pastor. 1 Coríntios 14, todos acharam? Então vamos lá, aqui o apóstolo Paulo está conversando com a igreja dos Coríntios, falando como funciona o culto, o que é o falar em línguas, qual a importância do falar em línguas. Só que você tem que entender que ele está ensinando os coríntios a terem uma ordem, uma organização no culto. Então ele vai dizer que não pode haver uma bagunça, mas dentro disso ele está falando sobre a importância do falar em línguas, que todo cristão precisa buscar. Se você não é batizado, tire mais tempo para orar, tire mais tempo para adorar. Diga para Deus: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Quero ser cheio do Espírito Santo, Senhor. Eu não me conformo com o que eu sou até agora, eu quero mais. Se você começar a buscar, a Bíblia diz: quem pede, recebe. Você vai receber. Capítulo 14, versículo 2 diz a Bíblia assim, todo mundo junto: porque o que fala em língua estranha, olha o que o Paulo está explicando para nós, ele não fala a quem? Aos homens, senão você fala a quem? A Deus. Então olha o que o Paulo está dizendo, quando eu falo em línguas, eu não estou falando com ninguém. Aquele momento eu estou falando com quem? Com Deus, porque eu estou falando a língua dos anjos e o Senhor está entendendo que o Espírito Santo, através do meu Espírito, está me ajudando a falar com o Senhor. E diz mais o texto: porque ninguém o entende. Às vezes nem você entende o que você fala em línguas. Porque quando você falar em línguas, é o seu Espírito orando a Deus. Às vezes a nossa mente vai ficar assim: que é isso? Será que o que eu estou falando é verdade ou é coisa da minha cabeça? Não é eu que estou fazendo isso? Às vezes a sua mente te confunde e diz: será que não é o diabo? A pessoa fica com medo. Não tenha medo. É o nosso espírito falando com quem? Com Deus. Aí continua. Então, porque ninguém o entende. E em espírito, olha o que a Bíblia está dizendo, eu estou fazendo uma oração em espírito. E em espírito eu estou falando do quê? De mistérios, de coisas que eu nem sei. Essa é uma das orações mais poderosas que o crente pode fazer. Você tem que tirar mais tempo para falar em línguas. Quem é batizado no Espírito Santo, nessa oração da manhã que nós vamos fazer, se você orar 30 minutos, tire metade da oração só para falar em línguas. Porque às vezes você está falando com coisas sobre o seu futuro, coisas que vão acontecer, que estão acontecendo, que você não faz nem ideia. Ao longo dessa mensagem eu vou te explicar a importância e por que você precisa fazer essa oração em línguas, ou chamamos de oração em espírito. Vamos lá, daí diz mais o 3. Mas o que profetiza? No caso aqui que ele está falando sobre o profetiza, ele está falando sobre uma pessoa que prega a palavra para os outros. Pastor, mas não pode existir aquela que chega assim, olha, falando, Deus mandou eu te falar tal coisa, eu senti no corpo. Pode acontecer essa pessoa de falar alguma coisa para você, se Deus quiser revelar para ela. Mas aqui, quando ele está falando de profecia aqui, ele está falando sobre alguém que prega nesse contexto. Mas o que profetiza, leia comigo o 3, ele fala com quem? Aos homens. Por exemplo, eu estou pregando para quem agora? Para quem eu estou pregando? Para nós, para você. Então quem prega está pregando para as pessoas. O Paulo está falando de um culto. Ele não está dizendo que é errado falar em línguas, porque ele está explicando como é que funciona um culto. Mas o que profetiza, leia comigo, ele profetiza o quê, queridos? Vamos juntos. Para edificação. Quantas vezes você vem no culto, o pastor prega uma mensagem ou prega um ensinamento e aquilo ali faz você crescer, edifica você. Eu não entendia isso, eu não entendia aquilo. Poxa, agora eu aprendi a fazer a oração tal. Ou seja, quem prega está pregando e muitas vezes a pregação é para edificar. Algo que acrescenta, que nos ensina, que nos faz crescer espiritualmente. O que mais? Quem prega ou profetiza para edificação, profetiza para quê? Exortação, ou seja, quando você está errado, tem aquele culto que o pastor prega, que corrige você e mostra o que você tem que fazer, o que é certo. Mostra o que é errado, mas mostra qual é o caminho. Aquele culto que exorta, que às vezes a gente sai até com a orelha vermelha, que às vezes até o exemplo que o pastor dá é o que a gente faz em casa. E às vezes a gente se pergunta, puxa, alguém contou a minha vida para o pastor? Porque o pastor está falando o que eu faço, até o exemplo. Puxa, o pastor está falando aquele erro que eu cometi, aquele pecado que não agrada a Deus. Então tem pregações que são para nos edificar, nos fazem crescer. Tem outras que são para nos exortar. E Deus só corrige o filho que ele ama. Quando você vier num culto e Deus começar a corrigir você, Deus começar a exortar você, Deus pode usar pessoas, Deus pode usar situações, Deus pode usar lugares, Deus pode usar o pastor. Mas saiba que quando Deus está te corrigindo, Deus está te puxando, Deus está puxando a sua orelha e às vezes mostrando que você está errado, uma das coisas que a gente tem que fazer, Deus, é verdade. O Senhor me ama e se o Senhor está me corrigindo é porque o Senhor não quer o meu mal, o Senhor quer o meu bem. Porque se Deus quisesse o teu mal, Deus deixava você errado, não fazia nada.
mas porque Ele quer o meu bem, Ele vai me corrigir. Então, para exortação. Terceiro, para que mais que a pessoa prega? Continua para consolação. E é verdade, quantas vezes a gente chega num culto arrasado, chegamos num culto tristes, chegamos no culto enfrentando uma luta, uma batalha, alguma coisa na vida, e o pastor prega aquela palavra, a gente sai até leve, Deus é comigo. Sabe, a gente ouve uma promessa, Deus vai me ajudar a vencer. Estamos passando por algo difícil e aquele culto vem e nos consola, nos dá uma palavra, nos dá uma promessa, nos dá uma direção. A gente chegou para baixo, mas como é que a gente sai? Sai para cima, consolado. Deus me deu uma promessa, eu vou continuar lutando. Aquele culto que você está pensando em desistir, Deus te dá uma palavra, você sai. Não, eu vou lutar, eu não vou desistir. Você sai consolado, você sai outra pessoa. Então Paulo está falando para uma igreja sobre um culto. E o que eu quero tirar aqui desses pontos que o Paulo falou é a importância da oração em espírito, tá? Vamos lá no 4. E o que fala em língua estranha, pegue uma caneta que você tem que sublinhar esse versículo aí. Esse versículo sobre o falar em línguas é um dos mais importantes. Pode anotar. O que está escrito? O que fala língua estranha, queridos, o que a Bíblia diz? Ele edifica-se a si. Olha a importância de ser batizado com o Espírito Santo. Quem já é batizado no Espírito Santo fala em línguas aqui? Deixa eu ver. A maioria. Pastor, eu ainda não sou. Quem ainda não é? Levanta, não precisa ter vergonha. Mas você vai ser em nome de Jesus. Você vai chegar lá. Olha a importância de ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que começar a buscar mais. Essa semana você vai fazer isso comigo. Quem é que vai orar essa semana? Vamos orar juntos? Então, por que eu preciso ser batizado? Porque o Paulo está dizendo que aquele momento que você está falando em línguas, o seu espírito está falando com Deus. E quando você faz a oração de línguas, ela é uma oração que me edifica. Ela me faz crescer espiritualmente. Se ela me faz crescer espiritualmente, ela me edifica, você vê a importância dessa oração. E se ela é importante, eu tenho que começar a fazer mais ela. Eu tenho que começar a tirar mais tempo para orar em línguas, tirar mais tempo para fazer essa oração, porque essa oração ela me faz o quê? Crescer. Quem é batizado no Espírito Santo sabe como essa oração é boa, como você sente uma presença diferente, como é maravilhoso. A gente não entende, Paulo já vai dizer isso. Porque a mente humana não vai entender. A carne não vai entender. Porque é o meu espírito, o meu verdadeiro eu, que está falando com quem? Porque quando eu oro com o meu entendimento, é o meu entendimento, é o meu eu, que está falando com quem? Com Deus. Agora, quando eu oro em espírito, é o meu espírito que está adorando a quem? Essa oração é importante, se não fosse Paulo não falaria muito dela na Bíblia. Pastor, mas tem gente que diz que isso não existe. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você acredita nessa pessoa que diz que não existe, ou você acredita nesse grande homem chamado apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que foi o único que subiu ao terceiro céu. Escolha em quem você quer acreditar. Num homem que não entende nada, por isso que ele diz que não existe, ou num homem que viu o próprio Deus e disse que ouviu de Deus coisas que ele não poderia falar para ninguém. Amém. Você tem que fazer uma escolha. Um cara que não tem resultado nenhum, ou um homem que tem grande resultado, que o que ele escreveu orienta a igreja até hoje. Vamos lá. Aí diz o 4. O que fala língua estranha, o que ele faz, querido? Ele edifica-se a si. Você quer crescer espiritualmente ou não quer? Você precisa ser batizado no Espírito Santo e depois você tem que tirar um tempo todos os dias para falar em línguas. Isso vai fazer você crescer, se edificar, se fortalecer. Tem dias que você não sabe o que falar, você está cansado, você está numa luta, você dobra o joelho do Espírito Santo, me ajuda a orar. Você começa a falar em línguas, você nem sabe pelo quê, mas o Espírito Santo está te ajudando a orar a Deus e fazer a oração que a gente não sabe fazer. Aí diz aqui, continua no 4. Mas o que profetiza, ele está falando quem prega, edifica o quê? O que o Paulo está explicando? Ele não está dizendo que é errado falar em línguas. Você tem que entender que ele está falando de um culto para a igreja. Ele está dizendo que não adianta. Você imaginou se eu chego aqui no púlpito e digo, boa tarde, começa, blá, 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 blá. Acabou o culto, boa noite. Vou até a noite falando. O que mudou? Para você não vai mudar? Então ele está dizendo que o pastor no altar ele tem que ter um momento de pregar, porque ele precisa edificar a igreja. O culto tem que ter uma ordem. Já tivemos o momento da oração. Agora é o momento de pregar. Paulo está dizendo é o momento de edificar a igreja. Agora continua comigo no 5. Aí ele vai dizer aqui, eu quero que todos vós faleis o quê? Línguas estranhas. Paulo está dizendo, ele quer toda a igreja batizada com o Espírito Santo. Todo cristão precisa passar por essa experiência. Quem é que quer ter uma experiência com Deus? Busque, peça para Deus. Às vezes você está vivendo num evangelho raso.
Está na hora de você ir mais fundo, de você ter uma experiência maior com Deus. Ele está dizendo, eu quero que todos vocês falem línguas, sejam batizados com o Espírito Santo. Aí ele diz aqui, mas muito mais que profetizeis. Ele está dizendo, pregar é muito importante, porque o que profetiza é maior do que fale em línguas estranhas. A não ser que também faça o quê? Interprete. Pastor, e Deus pode me dar a interpretação para que a igreja receba edificação? Então ele está falando assim, que se eu subir no púlpito, estou pregando para você e eu parar de pregar para falar em línguas, ele está dizendo que eu só posso fazer isso se eu conseguir interpretar. E se for um recado de Deus para a igreja. Se não for, não fale. Só prega para o povo. Fala só no momento que é o início, que é a nossa comunhão, oração, adoração, que todo mundo vai adorar. Ele está dizendo, nesse momento não faça isso. Vai para o versículo 13, que nós vamos ler algo interessante. Pelo que fala língua estranha, olha o que a Bíblia diz. Ore para que a possa fazer o quê? Interpretar. É algo que eu tenho que pedir para Deus. Senhor, me ajuda, eu quero entender o que eu falo. O que os outros falam, Deus só vai te dar interpretação se houver um objetivo. Se não houver objetivo, Deus não vai dar interpretação para você. Uma vez eu estava numa igreja, e foi a primeira igreja que eu era pastor. Fazia alguns anos, poucos, que eu estava pastoreando aquela igreja. E ok. Eu estou orando, eu não me lembro que momento era do culto, porque normalmente a gente na nossa igreja tem uma organização do culto. O primeiro momento é adoração, a gente ora, a gente busca, canta um louvor a Deus, você fala em línguas, está todo mundo de olho fechado adorando. Esse é o momento que a gente tira para adorar. O início do culto, pode tirar depois da palavra, no fim tem uma oração, ok. Eu não me lembro se foi no início, qual era o momento, mas eu sei que eu fui assim, estava com o povo, e eu comecei a falar em línguas e tal. Quando acabou o culto, veio uma moça até mim e falou assim, pastor, Deus falou comigo. Eu olhei para ela e perguntei, olha, não entendi. Ela disse assim, ó, aquele momento que o senhor começou a falar em línguas no culto, ela disse, eu entendi tudo o que Deus queria falar. Eu vim aqui nessa igreja, ela era visitante, pedindo para Deus me dar uma resposta que eu precisava, ela tinha que tomar uma decisão na vida. Ela ia para algum lugar, não me lembro onde que era. E ela disse assim, ó, ela chegou chorando e falou, quando o senhor começou a falar em línguas, eu ouvi Deus falando comigo e eu recebi toda a resposta. Ou seja, Deus fez ela entender. Porque tinha um propósito para a vida de quem? Dela. Então Deus só faz a pessoa entender quando ela tem um propósito. E no caso, naquele culto, era um propósito para a vida dela, era uma resposta que ela precisava. Um caso parecido, talvez até maior do que esse, aconteceu com o missionário R. Soares. Teve um culto que o pessoal recolheu as ofertas, que também tem organização, tem um momento da oferta. Aí eles passaram com aquela sacola, o alforje que a gente chama, e quando eles estavam recolhendo, o missionário R. Soares disse, não, me traz todos aqui. Normalmente não é o que a gente faz, né? Traz todos aqui, porque a gente abençoa antes já. Eu vou abençoar agora. E daí ele pegou todos os alforjes assim, vou orar. Quando ele começou a orar, ele, Senhor, e começou a falar em línguas. Que também é um momento que normalmente a gente não fala, porque é outro momento de oração. Aí tinha um pastor sentado assim próximo à frente, assistindo aquela reunião do missionário. E aquele pastor já estava decidido a sair do ministério, cansado, tantas coisas que acontecem. Não, eu não vou mais ser pastor, eu vou desistir. E quando o missionário Soares falou em línguas, Deus deu a interpretação para aquele pastor. Acabou o culto, o pastor procurou o missionário e disse, missionário, começou a chorar. O senhor nem sabe o que aconteceu. O missionário disse, me fale. Ele disse, olha, eu ia desistir, eu cheguei aqui nesse culto, disse, Deus, hoje é o último culto. Ou Deus falava com ele, ou ele desistia de tudo. E ele disse que quando o missionário falou em línguas, Deus falou assim para ele, você é o meu servo. Fui eu que te escolhi, que te chamei para esse ministério, e desse ministério você não vai sair. Fui eu que te coloquei nele. Então foi a resposta que Deus deu para ele. Amém? Então Deus tem um objetivo em tudo, mas Paulo diz, todo cristão precisa falar em línguas. Aí diz o 13, aquele que fala em língua estranha, ore para que possa fazer o quê? Você pode pedir isso para Deus. Quando é que Deus vai me dar? Não sei, mas pode dizer, Senhor, eu quero interpretar o que eu falo. Quero até aprender a orar melhor. Aí diz o 14, vamos lá, por que é importante falar em línguas? Continua. Porque se eu orar em língua estranha, olha o que o Paulo vai falar, isso aqui é muito interessante. Pega uma caneta e sublinha o 14. O meu espírito, ele ora, porque eu estou orando em espírito, só que a minha mente não vai entender nada. Olha o que o Paulo disse. Mas o meu entendimento, como é que ele fica? Sem fruto, porque a minha mente não entende o que eu estou falando. A minha carne não entende, porque não é algo para o humano, aquilo é algo sobrenatural. É o meu espírito falando com Deus. Aí o Paulo diz no 15, que farei, pois? Eu vou orar com o espírito, ou seja, vou falar em línguas na minha oração, mas também orarei com o quê? Ou seja, eu posso ter aquele momento que eu falo com as minhas palavras, que eu converso com Deus, mas vou ter o meu momento de orar em espírito. E mais do que isso, quando eu estou falando em espírito com Deus, Senhor, falando lá em línguas e tal, a mente está vazia.
Dentro da sua mente comece, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Com seus pensamentos, está falando em língua, já fica, Senhor, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor é tudo. Todo o seu ser está falando com Deus. Aí ele diz mais aqui, cantarei com espírito, mas também cantarei com o quê, queridos? Com entendimento. De outra maneira, tu bendizes, se tu bendisseres com espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém, sobre a oração, atuação de graças, visto que não sabes o que diz? Por quê? Realmente tu dá bem, graças a Deus, mas o outro não é edificado. Ele está falando sobre a igreja, então ele está dizendo que na igreja é melhor pregar. Dou graça ao meu Deus, porque falo mais línguas do que quem, pessoal? Do que todos. Aí agora eu quero que você leia o versículo 39, que ele vai continuar falando sobre isso no culto, tá? Pastor, vamos lá. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, que é pregar a palavra, mas não proibares falar em quê? Então ele está dizendo, não proíba, deixe falar. Tem que ter um momento do culto de comunhão e adoração. Na nossa igreja, a gente faz isso no início do culto, aquele momento de adorar, de buscar. Agora é o momento da palavra. A gente tem uma ordem. Aí ele vai dizer no 40, mas faça-se tudo decentemente com quê? Então ele está dizendo, o culto tem que ter uma ordem. Eu já fui uma vez num culto de um ministério e eu achei assim um pouco desordem. Por quê? Teve um momento do início, todo mundo orou, adorou, ok, bonito, ok, organizado. Mas chegou um momento que o pastor da igreja foi pregar, ele começou a pregar, daqui a pouco alguém que estava atrás dele, assim, tinha umas pessoas atrás, começou a gritar bem alto e falar em línguas e tal. Eu já quase não conseguia ouvir o que o pastor pregava. Aí daqui a pouco começou outro bem perto de mim, começou outro atrás, e começou e deu, acabou com o culto do pastor. Ele já não conseguiu pregar mais, porque ficou todo mundo gritando daí. Aí um já gritava aleluia, o outro glória, o outro já deu uns giros, o outro lá atrapalhou a pregação dele. Porque eu já não conseguia mais entender nada que ele pregou, e daqui a pouco ele até mesmo parou. Às vezes Deus estava usando ele para. É isso que o Paulo está dizendo. Tem que respeitar o profeta que está pregando. Tem que respeitar o pastor que está pregando. Paulo disse, não saia falando em línguas se tem alguém pregando, a não ser que tu interprete e seja para a igreja. No momento do início do culto que está todo mundo buscando, pode fazer. É um momento que a igreja separou para isso. Tem que ter uma organização. Não, pastor, mas Deus veio, tomou conta de mim, e Deus me tomou de um jeito que, pastor, olha, eu até perdi a consciência. Quando eu acordei, eu já tinha feito tudo, estava até no chão. Olha, até hoje eu entendo que isso não foi Deus. Porque Deus não tira os teus sentidos. Quem tira os teus sentidos e te deixa sem saber o que você está fazendo é o Satanás. Deus não. Porque a Bíblia vai dizer aqui no versículo 32. O que está escrito no 32? Todo mundo junto comigo. Pega uma caneta e sublinha esse versículo. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos... Então Deus não toma conta de nós. Ele bota a vontade, daí você faz se você quiser. Pastor, eu virei 5 mortal, 3 estrelinhas, 10 cambota, e depois eu acordei. Não, mas como assim eu acordei? Até esse momento, até hoje, eu não vi Deus tomar conta assim, você não lembrar, pastor, saí voando, fui no teto, voltei. Deus está dizendo que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu posso sentir a presença, sentir vontade de fazer tal coisa, mas Deus está dizendo que eu tenho um controle. Aí vai dizer mais no versículo 33, às vezes eu posso me emocionar, daí a pessoa perde o controle, mas não é que Deus tirou. Porque Deus não é Deus do quê? Então o culto não pode virar uma confusão. Eu não posso desrespeitar a pessoa que está no altar. Eu estou dentro de um culto, o culto tem uma ordem, não posso fazer o que eu quero. Lá no seu quarto você vira 5 estrelas, 10 cambota, chuta a parede, faz o que você quiser. Mas no culto tem que ter uma ordem. E Deus está dizendo que Deus, vamos lá no 33, porque Deus não é Deus de confusão. Você imagina o pastor está pregando aqui, levanta um 5, começa a gritar ali, ninguém mais entende o que o pastor está falando. Isso é um desrespeito com a pessoa que está pregando e com o Espírito de Deus que está falando através do pregador. Por isso que Deus está dizendo que o culto tem que ter uma ordem. Agora leia o final, ele não é Deus de confusão, senão um Deus de paz. Com todas as igrejas de quem? Dos santos. Então Paulo está falando com a igreja dos Coríntios, porque o culto deles estava bagunçado. Agora vamos para Romanos 8, eu vou te mostrar como é importante a oração em espírito. Você falar em línguas, vamos lá. Quem está entendendo, diga amém. É importante falar em línguas ou não é? É importante ser batizado com o Espírito Santo, você que está aqui hoje e não teve essa experiência ainda desse encontro real com Deus. Talvez você veio para a igreja, simpatizou, achou legal, gostou da pregação, não bebe, não fuma. Pastor, me batizei até nas águas, olha, eu procuro andar com Deus. Tá bom, glória a Deus. Só que está faltando para você uma experiência maior.
Está faltando, e Deus quer que você tenha. Uma experiência que você não teve, mas que Deus tem para todo mundo. Você tem que começar a pedir, buscar. Você não vai ser mais a mesma pessoa depois do batismo com o Espírito Santo. Romanos 8. Vamos lá. Todos acharam? E depois que você tem uma experiência com Deus, eu duvido que você saia da presença dele, depois que você sentir Deus real. Não apenas ler a Bíblia, olhar um livro e ver uma letra. Não, você precisa ter uma experiência de verdade. Até a Bíblia vai mudar para você. Depois que você tiver essa experiência, nunca mais vai enxergar a Bíblia do mesmo jeito. Romanos 8, todos acharam? Temos que buscar. Eu quero que você ore mais comigo essa semana no propósito que estamos fazendo. Agora leia o 26. Pegue uma caneta aí para sublinhar o 26 e 27. Para você ver a importância de ser batizado com o Espírito Santo. Romanos 8, 26 e 27. Vamos lá. E eu vou continuar nas próximas reuniões falando contigo sobre o Espírito Santo. 26. E da mesma maneira, leia com o pastor, também o Espírito maiúsculo, falando do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz, queridos? Leia. Ele ajuda as nossas fraquezas. Ele nos ajuda. Continua. E porque nós não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos, o que, queridos? Olha a importância de orar em línguas. Quantas vezes eu estava com um problema na minha vida, ou precisava orar por uma questão, por uma pessoa, por uma situação, ou por algum fato, e eu não sabia direito como orar, como começar, o que falar, o que fazer. Aí eu lembrava desse versículo de Romanos. Uma das funções do Espírito Santo é fazer você lembrar. E eu ia começar a orar, eu dizia, Senhor, eu quero que o Espírito Santo me ajude a orar, por essa pessoa, por essa situação, por esse fato, o que fosse. E daí eu começar a falar em línguas. Às vezes você está com um fardo pesadíssimo, mas quando você termina aquela oração em línguas que você pediu para Deus te ajudar a orar por um propósito, você sai daquela oração pesando 300 quilos a menos. Parece que aquele fardo ficou. A Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, o que ele faz? Ele intercede por nós. Então você chega e diz, Senhor, eu estou passando por isso, me ajuda por aquilo, eu quero orar. E quando você orar, diga, Senhor, eu quero mudar e eu também não sei o que fazer, eu quero que o Senhor me ajude. Naquela oração o Espírito Santo está te ajudando, às vezes tu nem sabe, tu está orando por uma pessoa, tu está orando por uma coisa no futuro, por uma situação, tu está orando por algo que tem que mudar em ti, que nós não sabemos, mas o Espírito Santo sabe exatamente como orar e colocar tudo isso diante do Pai. Por isso que todo cristão precisa ter um tempo que ele ore em línguas. Chamamos de oração no Espírito. Paulo está falando, o Espírito Santo ele nos ajuda a orar. Por quê? Porque nós, a nossa inteligência humana, o nosso intelecto, ele é limitado. O homem pode ser muito inteligente, ter feito muitas coisas, mas tem coisas que nós somos limitados. E Deus está dizendo, o Espírito Santo não é limitado. E se eu permitir que ele me ajude a orar, ele vai fazer coisas por mim que eu sozinho não conseguiria fazer. Todo cristão precisa ser batizado com o Espírito Santo. Vamos ler o próximo versículo, que é o versículo, agora você vai seguir comigo, é o versículo de número 27. Olha o que diz 27. E aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, o que o Espírito Santo faz? Leia. Intercede pelos santos. Olha a importância de falar em línguas, olha a importância de ser batizado. Essa oração é uma oração que nos edifica, que nos fortalece. É uma oração que o Espírito Santo nos ajuda a falar coisas com Deus que sozinhos nós não conseguiríamos, não saberíamos como chegar naquele ponto, naquele assunto, como tratar tal tema. E Deus nos ajuda a orar. E às vezes você está intercedendo por alguém, você nem faz ideia. Você está orando por você mesmo, você nem imagina. Pode pedir para Deus, Senhor, eu quero começar a interpretar o que eu falo. Quando Deus achar que é necessário, Ele pode te permitir fazer isso. Mas todo cristão precisa ser batizado no Espírito Santo. A mente não vai entender, mas o meu espírito está orando, falando a língua dos anjos com Deus. É uma oração que faz você crescer. Você quer começar a crescer? Você quer ser diferente? Seja batizado. Pastor, eu não sou o que eu faço. Venha mais à igreja. Tire tempo para adorar a Deus durante o seu dia. Não só para pedir coisas, mas para ficar adorando, buscando. Você vai sentir uma presença que você nunca sentiu na vida. Quem já é batizado, está aqui nesse culto comigo, tire tempo para orar em línguas. Tire mais tempo para se fortalecer. Você precisa se fortalecer, irmão. Não permita que o Espírito Santo vá se apagando dentro de você. O Espírito Santo é como uma chama. E às vezes, por a gente viver o dia a dia sem orar, sem tirar tempo, sem buscar, essa chama está como?
Ela está lá embaixo, está na hora de você voltar a queimar, voltar a arder, voltar a ser aquele crente fervoroso, tinha sempre uma palavra na boca, era tão sensível a Deus, que você ouvia a voz de Deus falando com você. E às vezes a gente foi se distanciando, que hoje a gente quase não sente, quase não escuta, a gente vê todos os irmãos de olhos fechados, todo mundo se envolvendo, e às vezes só nós no culto não conseguimos nos envolver, não conseguimos sentir, parece que a gente fica distante. Volte a buscar mais o Espírito Santo. Todo crente tem que ser batizado, precisa falar em línguas. No próximo domingo, eu continuo falando com você sobre o Espírito Santo como uma pessoa, para você entender melhor. A gente sabe que ele é Deus, ele não é uma pessoa, mas eu vou te mostrar ele parecido com uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele fica alegre, ele fica triste. E eu vou te mostrar conselhos que o Paulo deu sobre o Espírito Santo, de coisas que nós não podemos fazer, porque vai afastá-lo de nós. E eu creio que você quer ele perto de você. Então, domingo que vem eu estou te esperando. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.